Desfalque para o Fla-Flu deste sábado, Flamengo indo ao mercado para contratar meio-campo, ex-médico do Fla soltando o verbo e homenagem aos garotos do Ninho. Essas e outras informações e opiniões do Flamengo para você agora, de torcedor para torcedor. Então já deixa o seu like aí, já deixa a sua curtida para dar aquela moral. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, é totalmente de graça, é só clicar no botão inscreva-se aí abaixo e assim você não perde as informações do dia a dia do Flamengo. O canal é novo, então ajuda a gente a bater os primeiros 500 inscritos. Tá faltando muito pouco e você pode me ajudar nessa. E já sabe, compartilha esse vídeo para mandar para quem precisa saber dessas, ó. Vem comigo nessa resenha, Flagramável. Bom, neste sábado o Flamengo enfrenta o Fluminense. O Fluminense que é uma pedra no sapato do Filipe Luiz, porque foi o único time que conseguiu derrotá-lo nessa curta carreira como treinador. O Flamengo enfrenta o Fluminense às 4h30 da tarde deste sábado e o Filipe Luiz fechou a preparação para o jogo. Porém, teremos um desfalque. Esse desfalque, na verdade, não é por lesão, é justamente para prevenir as lesões que vêm ocorrendo há muito tempo no Flamengo, ou seja, mostra que o Flamengo estava despreparado para isso, né? Principalmente com relação a esse jogador que é o De La Cruz. Ele vai ser poupado, ele sentiu dores no joelho durante os treinamentos dessa semana. O Flamengo está prevendo aí mais de 70 jogos para esse ano, então, diferente do que aconteceu no passado com o De La Cruz, que chegou jogando todos os jogos, mesmo não tendo férias, mesmo vindo de um outro tipo de campeonato, diferente disso, o Flamengo está fazendo um planejamento de controle de cargas. E existe uma espécie de rodagem no elenco para pegar alguns jogadores e poupar em determinados jogos. Isso sabendo que a temporada é muito longa. Na minha opinião, tá certo, né? O Filipe Luiz e toda a comissão técnica, porque vai ser importante também para que o Filipe Luiz possa testar outras formações, né? Então dá chance, por exemplo, para o Alan ser testado em um jogo grande. A gente sabe que ele vem fazendo bons jogos, mas contra times menores. Então vamos ver como ele se comporta num clássico. Apesar de que não está certo que o Alan é o substituto do De La Cruz nesse jogo. O De La Cruz não vai para o jogo, mas também não temos a certeza se será Alan ou Everton Araújo. Tudo indica que é o Alan pela forma como ele vem jogando, né? Vai ser ele Pulgar ali no meio campo. Existe a possibilidade, mas nada certo ainda, porque a escalação só vai ser divulgada 1 hora antes do jogo, ou seja, 3h30 da tarde. Existe a possibilidade do Filipe Luiz entrar com 3 zagueiros, né? Não é muito provável, mas existe essa possibilidade. A dúvida vai ficar no meio campo entre Arrascaeta e Luiz Araújo. A gente vê que o Luiz Araújo está entrando muito bem, mas o Arrascaeta já está recuperando a sua forma física. Então, a dúvida vai ser qualquer um desses dois. Fato que, em algum momento, a gente vai ver os dois em campo, ao lado do Gerson ali. No ataque, a gente vai ter aí o Bruno Henrique e o Plata. Ou seja, o Michael não vai entrar como titular dessa vez, vai ficar como opção para o segundo tempo. Lembrando que o Flamengo está em segundo lugar no Campeonato Carioca com um jogo a menos. Então, uma vitória é importante para o Flamengo conseguir já tentar classificar antes, né? Tentar garantir a classificação para as quartas de final do Campeonato Carioca. Mudando um pouco de assunto, falando do ex-médico do Flamengo, Márcio Tanuri, ele deu uma entrevista ao Charla Podcast e, dentre muitas coisas que ele falou sobre a saída dele, ele criticou os novos membros do Departamento Médico do Flamengo, né? Falando sobre estarem aposentados. De fato, o Runco, que hoje é o chefe, ele se despediu, né, do futebol, pelo menos em 2015, né? Dizendo que estava abrindo espaço para novos profissionais. E dessa forma, 10 anos depois, ele volta até com umas decisões um pouco polêmicas, né? Que inclusive foram criticadas pelo Tanuri. Ele falou sobre essas pessoas, né, estarem aposentadas, ou seja, o discurso do BAP não condiz com o que ele vem fazendo, porque ele disse sobre profissionalizar o Flamengo e trazer pessoas aposentadas, então está indo na contramão. Falou que também demitir funcionários que foram treinados pelo Flamengo, que você perdeu um tempo desenvolvendo eles, pagar a rescisão para todos eles para depois jogar no mercado. Elogiando os profissionais do Flamengo, né, dizendo que hoje você não encontra profissionais que passaram pelo Flamengo desempregados, que rapidamente conseguem trabalho em outros clubes. Aliás, eu já falei disso aqui em outros vídeos. O Flamengo valoriza muito pouco esse tipo de profissional. Tanto é que o Flamengo acabou de perder aí um treinador de goleiros para o Santos, né? Provavelmente o Santos ofereceu um salário melhor.
porque o Santos, em termos de futebol, não vai disputar os mesmos campeonatos que o Flamengo. Então, o que faria um profissional largar o Flamengo e ir para o Santos? Provavelmente uma proposta salarial melhor, né? E ele fala sobre isso, sobre serem profissionais bem qualificados. Falou um pouco sobre não entender muito bem se é um profissionalismo ou um pessoalismo, né? E ele abriu o verbo, na verdade, soltou aí, mostrou que não foi muito respeitado na forma como ele saiu do clube e achou que tem muita coisa de política, né? A gente sabe que, de fato, o Flamengo vive muito com relação a essas coisas políticas. O Flamengo, uma hora a gente pensa que eles são aliados, de repente eles viram inimigos, então a politicagem em clube grande, isso é natural. Ele tem um pouco de razão, porque de fato o Runco, quando vem, ele toma decisões um pouco exageradas, né? Ele saiu demitindo todo mundo, né? Como se tudo tivesse errado. Alguns jogadores não gostaram disso, pediram para recontratar. O que aconteceu é que o BAP teve que interferir e recontratar alguns profissionais. É aquilo, são coisas que acontecem no dia a dia do Flamengo internamente que nós, torcedores, não temos acesso. Então, assim, nós só podemos opinar de fato quando essas consequências acontecerem em campo. Então, nesse momento, a gente sabe que o Flamengo é isso. Se ganhar, tá tudo certo. O problema é se esse tipo de interferência vai gerar, por exemplo, muitas lesões ou insatisfação nos jogadores. Só o tempo vai dizer. Mudando um pouco de assunto aqui, falando sobre o Lohan que estava nessa de vai ou não vai para o CSKA da Rússia, e de fato agora ele foi convencido a fazer os exames aqui mesmo no Brasil. Então, alguns representantes do CSKA já chegaram no Brasil, vão fazer exames com o Lohan e ele deve viajar para a Rússia na segunda-feira. Inclusive, o Madureira já foi comunicado da venda, então assim, apesar do Flamengo ainda não ter divulgado, já está tudo certo nos bastidores. O jogador ainda tem o desejo de ficar, mesmo treinando no Sub-20, mas os empresários dele querem que ele vá, porque acham que ele vai se desvalorizar, não vai ter espaço aqui, vai ser pior para o futebol dele. Lembrando que o Flamengo vendeu 80% desse jogador por 8 milhões de euros, o que é muito longe da sua multa, né, de 100 milhões de euros aí. E nessa sexta-feira, o jornalista André Rizek, do Grupo Globo, né, segundo ele, o Flamengo teve uma reunião entre José Boto e Felipe Luiz, logo depois do jogo contra o Sampaio Corrêa, para falar sobre o elenco do Flamengo. Lembrando que essa reunião foi muito importante para mim, para definir a saída do Alcaraz. Isso foi muito polêmico, porque foi ali que foi tomada a decisão de que ele não faria mais parte do elenco, que não estava cabendo. E a conclusão foi que o Flamengo tem muitos pontas com as mesmas características, ou seja, velocidade, e que o Flamengo precisaria de um meia ou um ponta que pudesse ali ser o substituto do Arrascaeta e ter características diferentes, como por exemplo a armação, o passe, não só apenas a velocidade. Com isso, o Flamengo começou a se abrir para o mercado. Então, segundo o jornalista, o Flamengo está indo atrás de um meia barra ponta, né, com outras características que tem no elenco, ou seja, o Flamengo não deve ficar só em Jorginho, que ainda nem chegou, né? Danilo e Juninho. Vamos ver aí se a gente tem opções no mercado, dentro dos valores que o Flamengo pode pagar, para a gente fazer a contratação. O Flamengo, né, fazer a contratação. A verdade é, o Arrascaeta precisa de um reserva, isso já há muito tempo, né? Então, assim, espero que ele traga realmente, vise esse jogador, mas vise esse jogador com essas características mais próximas do Arrascaeta. Espero que esse novo olheiro, né, o novo head scout também, ele já traga algum nome aí na bagagem para ajudar nessa situação. Finalizando o nosso vídeo aqui, falando um pouco desses 6 anos, né, que neste sábado estão completando aí a morte dos garotos do Ninho que nos deixaram há 6 anos atrás. O Flamengo vai fazer uma série de homenagens para eles, vai entrar em campo contra o Fluminense com um patch especial na camisa, escrito Nossos 10. De manhã, no Ninho do Urubu, terá um culto ecumênico, onde vai ser fechado só para familiares, jogadores e comissão técnica, mas vai ser um culto em homenagem aos garotos aí. Espero que a torcida do Flamengo também faça uma homenagem muito bonita, porque eles sempre vão ficar marcados aí nas nossas memórias e no nosso coração. É isso, Flagramável. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aí, deixa o seu comentário sobre o que você achou. Se você ainda não me segue, eu te convido a me seguir para você não perder outras informações do dia a dia do Flamengo, com muita informação e opinião. E já sabe, não deixa de compartilhar para outro flamenguista raiz que gosta dessa resenha de torcedor para torcedor. É isso, nos vemos no próximo vídeo. Abraço!